luz mais doce que o arrebol, divina luz do sol que inunda o coração. É o espinho da saudade da pequena cidade das almas seresteiras. É um ferir profundo que faz sentir no fundo saudade de Pereira. Quanto mais distante está. Boa noite a todos, nobres colegas, a todos os presentes e a quem nos acompanha de casa. Declaro aberta a audiência pública devidamente marcada e designada para a apreciação do projeto de lei do Executivo de número 47 de 2026, que autoriza o Poder Executivo a ceder o uso de bem público à empresa Iplast, Indústria e Comércio de Embalagens Plásticas Limitada, conforme especificado, e da outras providências. Agradeço desde já a presença de todos, bem como a disponibilidade e o interesse em participar dessa audiência pública. Momento muito importante para o diálogo, a transparência e a construção de decisões que impactam diretamente o desenvolvimento do nosso município. Neste momento, eu convido o prefeito Osmar para a explanação sobre este projeto. Boa noite a todos, senhor presidente, nobres vereadores, munícipes presentes, aqueles que nos ouvem e assistem nas plataformas da Câmara Municipal. Eu vim aqui falar um pouco sobre o projeto 47 de 2016, que trata dessa cessão de espaço, de terreno para uma empresa, para ser construída uma nova empresa no nosso Distrito Industrial. Para quem não sabe, o Distrito Industrial, esse novo Distrito Industrial, vamos colocar como Distrito Industrial 2, fica às margens da rodovia SP-143, nas proximidades do posto Céu Azul, Rede Pavão, atrás do posto. E a história desse distrito começou com a compra do terreno, depois o desmembramento desse terreno para a primeira empresa, que foi a M3, que os senhores e a senhora Simone puderam estar junto presente e ter acreditado no projeto. Hoje a empresa já está em funcionamento nesse distrito. Depois ficando um terreno de 6.000 metros, outro de 6.000 metros e mais um outro terreno de 9.500 metros quadrados, tirando ainda uma faixa que será a futura avenida desse distrito, que faz parte do nosso projeto urbanístico, que é obrigatório ser apresentado nos órgãos competentes. E mediante esses terrenos que nós temos disponíveis, surgiu a oportunidade, a conversa com a WI e Plastic, que é uma empresa sediada há aproximadamente 20 anos em Laranjal, uma empresa sólida que já vem há um bom tempo em dois ramos de atividades dentro daquilo que ela se propõe a fazer, na questão de embalagem plástica, na questão também de sacarias, sendo uma das empresas aí no Brasil que fabrica vários tipos de sacarias hoje, que é levada em todo o país, com um centro de distribuição na Bahia. E mediante as conversas com o dono, que já tem uma parceria longa também com o município, que é o Idalmo, juntamente com o nosso querido amigo, hoje falecido infelizmente, mas na nossa memória, o Washington Carneiro, que começaram essas indústrias juntos. Hoje só o Idalmo, levando esse legado que junto com o Washington construíram. Então uma parceria também que já faz um longo tempo já que a Prefeitura Municipal cede veículos para levar esses funcionários até a cidade de Laranjal Paulista, onde é sediada a empresa, gerando renda para várias famílias. E quando veio a oportunidade que essa empresa viesse ao nosso município para também nos parabenizar com esse investimento por conta do grande convívio, do grande parceria que já tem,
A gente achou muito importante e muito viável, até porque a empresa, como todos conhecem, é uma empresa, como eu falei, séria e disposta realmente a construir novos caminhos e, estando em Pereiras, construir novos sonhos para as pessoas que moram aqui. A empresa ela vai propor que todo o trabalho de costura feito nessa sacaria sejam feitas aqui em Pereiras. 95% dos funcionários da empresa WI Plast são do município de Pereiras, são essas pessoas que nós mandamos até a cidade de Laranjal Paulista, ficando sediado aqui toda essa parte de costura, lógico, trazendo também novas oportunidades, novas contratações. Eles não fazem novas contratações e não abrem para a cidade de Pereiras porque a gente não tem também transporte disponível o suficiente para que fosse agregado mais funcionários nessas linhas de produções que eles trabalham em 2 turnos, como todos nós sabemos. Então, trazendo a empresa aqui, ela vai produzir aqui, vai fazer com que a renda dessas pessoas sejam gastas majoritariamente aqui. Ele faz convênio com o comércio aqui, farmácias, mercados, postos de gasolinas, fazendo com que essa engrenagem gire em torno do nosso município, dando mais oportunidades aqui para nossa cidade, não somente para quem trabalha na empresa, desculpa, da WI Plast, mas como também para o nosso comércio local. A gente vem já de um tempo, quando eu falo a gente, a Prefeitura Municipal, vocês, Câmara de Vereadores, né, os nossos secretários, buscando soluções para que a gente tenha políticas públicas voltadas ao desenvolvimento econômico para que a gente fique menos refém do governo do estado e do governo federal. É óbvio que a gente nunca vai ficar, não vai não precisar do governo federal, do governo estadual, até pelo sistema político, né, de repartição de recursos, que tudo é arrecadado dos municípios, enviado para o governo federal faz a repartição aos estados e municípios. Mas uma das formas que faz com que um município consiga fazer o que ele mais almeja, que é aumentar a receita, é a questão de novas empresas, novas indústrias, para que possa, com esse tipo de atitude, gerar mais ISS, gerar mais IPTU, gerar mais ICMS, e a gente consiga engordar o nosso caixa, o nosso recurso, para que a gente possa devolver para a população outros serviços ou até mesmo melhorar os serviços já existentes. Então foi assim, em parceria com a Câmara, com a empresa Frango dos Campos, que hoje já está em operação no município, era lá em Tietê, está sendo assim com a empresa M3, e é assim que a gente busca com a empresa Iplast WI. Eu sei que pode haver algum questionamento da questão de a gente acabar dando preferência ou até mesmo doando, aliás, desculpa, cedendo terrenos para empresas de fora, mas mediante a isso também a gente já estudou junto com os secretários, com os vereadores, escutamos aquilo que é falado na rua, nesses terrenos que a prefeitura ainda tem disponível. 6.000 metros a gente vai fatiar ele em 4 pedaços de 1.500 metros, desmembrar eles. E daí assim a gente também privilegiar as empresas daqui que possam querer ou aumentar a sua produção ou até mesmo ter o seu próprio local, que muitas delas têm locais alugados. Então a gente vai atender as médias e grandes empresas e também com isso um pedido dos vereadores, da população que empreende no município, vamos conseguir atender também as empresas de pequeno porte. Então esse terreno de 6.000 metros que hoje a gente pleiteia fazer essa cessão de uso, não vai impedir da gente, em paralelo a isso, ter esses outros 6.000 metros para estar ajudando outras empresas da nossa cidade, contribuindo também com as pessoas daqui e fazendo com que não somente as pessoas que têm empresas fora venham para cá, como as daqui também cresçam e prosperem, e é isso que eu tenho certeza que aqui a Câmara de Vereadores deseja e nós também, porque quem ganha com isso é a população, são os moradores, e a gente, de um modo que pleiteia essa sessão, essa autorização da Câmara, a finalidade é exatamente essa, conseguir dar oportunidades para as pessoas. Acho que o que eu tinha para falar é isso. Estou aberto a algum questionamento, alguma pergunta. Neste momento, eu abro a palavra aos senhores vereadores, ou representantes também da sociedade civil e demais cidadãos presentes, para que possam apresentar seus questionamentos, sugestões ou também até apontamentos
relativos ao projeto que se trata aqui hoje. Boa noite, vereadores, presidente, funcionários aqui da casa, público presente. Boa noite, prefeito Osmar. Prazer receber aqui na nossa casa. Quanto ao número mínimo de empregos, Osmar, conta um pouquinho para a gente salientar a população, também essa empresa que deverá se instalar em Pereiras, já tem, assim, por exemplo, um número mais ou menos de quanto é o início de número de empregos e também no quesito até assim de prazo para início das obras, assim que tudo for aprovado aqui nesta casa? João, o que ele até falou aquele dia em reunião com os vereadores, o Idalmo e o seu gerente, que é o César, eles já têm hoje em torno de 60 funcionários, mas a intenção dele até no projeto que ele foi demonstrado para a Câmara, ele tem o barracão que ele vai construir, mas pode perceber que sobra um bom espaço do terreno que ele tem para ampliação, e a ideia dele é começar com esses 60, 70 funcionários e crescendo gradativamente para aumentar também a contratação dentro do município. E a questão do início da sua operação, ele tá bem ansioso. Assim que se der certo da gente fazer essa sessão de uso, eu vou enviar depois para o cartório de registro, e ele já quer começar de prontidão já a terraplanagem, tudo, porque ele precisa fazer essa nova operação para que a operação dele lá na sede que ele já tem, saia de lá e venha para cá, e no local que é hoje a costura que ele faz na empresa em Laranjal Paulista, ele vai começar a acoplar os teares dele que ele comentou, que ele trouxe da China, para fazer um novo tipo de produto, que é uma sacaria específica, que ele hoje é entre os 10 primeiros no Brasil para produzir esse saco, que ele almeja chegar entre os primeiros dessa produção nacional lá na sede da WI Plaster. Ele não tem para onde crescer mais, como ele falou, lá na sede dele, então ele não teria outra opção senão procurar novos caminhos, e deu certo de cruzar os nossos caminhos com a vontade dele de empreender nesse momento. Só mais uma pergunta, só que já surgiu aqui também, prefeito. É importante a gente sempre estar salientando para todos que estão nos acompanhando. Se tudo caminhar bem, ainda este ano essa empresa já entra em funcionamento? Você acredita que ainda esse ano ela começa? Se pegar em comparação a M3, que a gente acabou recentemente de fazer a sessão, e ela fez de estrutura pré-moldado, que é a sua expertise, e vai ser feito o barracão da empresa Plaza da Bredi pré-moldado, e é menor, eu não tenho dúvidas que consegue operar ainda esse ano. Então, eu acredito que até dezembro ele consiga, sim. Só se acontecer assim, um imprevisto muito diferente daquilo que vem caminhando, que eu acho pouco provável. Algum vereador mais? Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite, prefeito, presidente, vereadores e aqueles que nos acompanham. Eu só tenho uma dúvida, assim, Osmar. Ele vai trazer os funcionários de lá para cá ou vai recolher mais alguns daqui? Como que se... E assim, ele que tinha 40 funcionários aqui, outra vez ele falou, né? Será que ele vai trazer os 40? E se vamos por que trouxe 30, fica 10, como é que vai ficar esse povo? Vai continuar transportando? Não sabe ainda. Pelo que ele, pelo que ele comentou, pelo que ele comentou na reunião, ele vai trazer todos. Todos? Todos. A intenção é trazer todos. Porque a gente faz o transporte, então para nós também seria interessante que fosse todos. Mas eu também não tenho dúvidas que seja todos, até porque 95% é costura. Então, se ele focar, que é o que ele vai fazer totalmente em costura, não tem por que ele deixar lá, porque não vai ter costura lá no prédio. Então ele vai fazer só costura aqui, funcionários aqui,
e lá daí ele vai fazer contratações daí Ah, entendi. diferentes das daqui. Mas, como eu falei, ele tem a possibilidade de contratar aqui também, porque o espaço vai ser o triplo do espaço que ele tem lá já. Então vai ser os dois, acredito eu, com certeza. Boa noite, prefeito. Boa noite, presidente. Boa noite, funcionários da casa, munícipes presentes, doutor Camilo, Mariotília. Eu sou a favor, né, desde já estou falando, porque além de beneficiar os funcionários, como o João Vitor citou ali, está saindo casinhas novas, creche nova, né? Essa empresa tá vindo num ótimo momento, porque assim esses funcionários que vão trabalhar para Laranjal Paulista, às vezes saem 3h30, 4 horas da manhã da casa. Então essa empresa empregando essas pessoas, elas vão poder sair 6h30, poder deixar as suas crianças na creche e poder ir trabalhar tranquilamente. E, além disso, não vai ter um gasto mais a prefeitura com o transporte desses funcionários. E também ao ponto de recolher impostos, né, para a prefeitura, né, para os cofres. Então, eu, com certeza, prefeito, quando fala em benefício né, à população, a esses funcionários, com certeza eu seria a favor desse projeto. Senhor Tavares? Só do que o vereador Rodrigo falou, a prefeitura gasta, em média, investe, vamos dizer assim, em torno de R$ 11.000 mês com o transporte particular que é feito para esses funcionários. Então, teoricamente, a gente vindo para cá vai economizar em torno de 120 mil ano para não ter esse transporte e, como você falou, a qualidade de vida dos funcionários, que, assim, uma coisa é você acordar 4 horas da manhã e pegar um ônibus e trabalhar, e é difícil, né? A maioria dos brasileiros é dessa forma. Outra coisa é ele poder levar o filho na creche 6h30 da manhã e trabalhar e depois ir buscar 5 horas, porque a creche fecha às 18. Então, foi como o próprio Idalmo falou, e eu gostei do que ele falou, que ele preza também pela qualidade de vida dos funcionários, porque ele está vendo que a produção dele também vai melhorar, não que seja ruim, mas tudo que é benefício para o funcionário é benefício para o produto que tá sendo feito, né? O funcionário mais produtivo, com certeza, acaba ajudando a empresa, né? Então, só para colocar isso daí. Vereador Tavares? Bom, boa noite a todos. É de grande valia para o município receber esses empresários e dar os parabéns de acreditar em Pereiras, né? E essa gestão de portas abertas aí também, fazendo o maior esforço. É isso que a gente... Eu penso também, prefeito, bem colocado suas palavras, que você falou que vai ficar uma área que vai ser repartido os nossos empresários aqui, né? Que a gente tanto comentado isso aí, o pessoal fala, estão recebendo empresa de fora, mas aí o prefeito hoje, ele passa isso aí para nós. Eu penso também, já mais além, eu não sei como é que está isso aí, sobre trevo, o retorno, né? Porque com certeza vai aumentar a descarga, que nem o frango dos campos ali, né? Como é que os caminhões vão virar ali na rodovia? Eu sei que é meio demorado, tudo, mas o senhor já pensou também nisso aí? Possibilidade, essa casa também correr com ajuda com os deputados, né? E lá também, né? A gente tem que pensar nessa possibilidade de acertar esse trevo de acesso a essas empresas. Ali na SP143, a gente aguarda um momento adequado para que a gente possa começar a ver algum tipo de projeto, alguma coisa que possa ser feita ali, porque no momento não teve nenhuma interferência do DR e por se ter um pátio ali bem amplo da questão do posto, também beneficiou a questão do nosso projeto, até porque quando foi comprado esse terreno lá atrás,
a gente tinha oferta de 3, 4 terrenos e foi escolhido estrategicamente também aquele terreno porque na questão logística fazia sentido ele lá. Inclusive, tinha um superintendente do DR, que era o senhor Gerson. Ele ainda é funcionário do DR, mas não é mais superintendente da nossa região Itapetininga. E quando a gente foi adquirir o terreno, a gente trouxe uma equipe do DR que participou de várias reuniões nos terrenos. A gente levou até o local e teve a sinalização do DR também que a escolha que a gente estava fazendo era a mais adequada por essa questão logística. Na questão da Frango dos Campos, eles particularmente deram entrada já no DR, já faz mais de um ano já na questão do acesso. O DR tem uma norma deles que uma entrada de uma outra entrada na rodovia tem que ter no mínimo de 500 metros. E a nossa estrada vicinal, para a primeira entrada daquele terreno, não tinha 500 metros. Então, por isso que ele fez até a aquisição do terreno vizinho, para dar os 500 metros, especificamente 506 metros. E ele vai pleitear, aliás, já pleiteou junto ao DR, um projeto de deceleração na pista, para fazer toda uma infraestrutura que ele terá que fazer, para normalizar, vamos dizer assim, a entrada mediante essa SP, essa rodovia. Então ele está correndo atrás já faz um bom tempo, já faz mais de um ano já que ele está nessa luta. Agora começou a operação da Frango dos Campos e ele aguarda agora só a finalização do ok do DR, porque ele vai ter que fazer a obra. E lá a gente ainda tem vamos dizer assim, uma certa tranquilidade pela questão logística, estratégica, porque a gente pode fazer um acesso também no terreno da frente ali, que é uma das nossas intenções para fazer uma rua embaixo do linhão, aonde não pode ser construído realmente nada. Então, assim, tá nessas conversas, essas questões relacionadas à entrada lá, mas deixar bem afirmado que nada impede a operação das empresas, né? O Frango Campos está operando, a M3 está operando, está tudo ok, tá bom? João? Mais uma dúvida aqui que surgiu agora, acho que mais o jurídico vai saber explicar para a gente. Só para a questão de esclarecimento, caso, por exemplo, a empresa ela não inicie atividade ou de repente ela encerre as suas atividades, como que funciona assim a retomada do bem? Isso é por questão de esclarecimento para mim entender. Se eu falar alguma questão fora o doutor pode me auxiliar nessa questão. Na própria lei de cessão desses terrenos, a lei ela disciplina as penalidades na questão da empresa não cumprir os pré-requisitos mínimos que tem na lei. Então, se a empresa, porventura, e isso já aconteceu já, o doutor até participou do processo, a gente acabou doando para eu era então vereador na época, a gente doou para uma empresa, ela nem chegou a se estabelecer no município, a prefeitura usou da sua força, né, da questão pública e retomou tranquilamente o terreno, até porque a matrícula do terreno é só depois de 10 anos que passa realmente para o nome da empresa. Então, esses mecanismos já servem para esse tipo de coisa, né? Infelizmente, no passado, a gente acabou tendo que usar porque é muito chato, né? E por isso, hoje a gente toma um cuidado com essa questão de qual empresa é, para que a gente possa fazer a coisa certa e não tenha que fazer esses desprazeres que é muito ruim para a cidade, para a população, para a Câmara, para a Prefeitura. E a gente teve aí êxito como exemplo, vou ter que citar de novo, porque isso dá para ser visto, né, a realidade, a Frango dos Campos, que está em operação, a M3 está em operação, então a gente conseguiu escolher bem e ter bons parceiros, vamos dizer assim, que pudesse realmente investir na cidade corretamente, né? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Passa para ele o microfone, Rodrigo, por favor. A gente passa a palavra, então, para o Pablo. Com licença, boa noite.
Eu fiquei com uma dúvida, vocês falaram, o Osmar falou sobre o transporte que tinha entre uma cidade e outra, e eu fiquei com uma dúvida se terá esse mesmo transporte aqui dentro do município para levar os trabalhadores até lá, porque, ao meu ver, a ideia é muito boa mesmo, porém, se a gente vê alguém que mora na Codep até o distrito industrial, é uma boa caminhada. Nem todos têm carro, nem todos têm uma bicicleta. Eu acho que seria uma ideia muito boa de colocar um circular no período da manhã para levar e tanto para buscar à tarde. Não sei se seria possível. Eu vejo que acontece com a Rosaves isso, mas eu acho que é da empresa, né? Não da cidade. Mas se for viável conversar com a empresa sobre isso, seria bem interessante. Boa pergunta, Pablo. Obrigada, Eu, viu, eu tinha até Osmar? obrigado, Pablo, eu tinha esquecido desse detalhe, mas porque a gente até comentou disso acho que uma semana atrás. O que eu posso dizer é que a prefeitura, com o maior prazer, fará isso. Eu falo não só por mim, mas por todos, de levar essas pessoas até ali, porque é muito mais tranquilo do que o que é feito hoje. Então, o que tiver de ser feito para ajudar, a gente vai fazer junto com a empresa, sim. Ah, com certeza. Mais alguém? Eu vou deixar aqui o meu agradecimento também, Osmar, por essa visão que você está tendo de desenvolvimento, né, de crescimento para o nosso município, porque até tinha anotado aqui, porque para a gente abrir esse espaço, distrito industrial, é um passo importante, de muita responsabilidade, né, e estratégico, muito estratégico, porque para mudar a realidade econômica, social, eh, esse motor de desenvolvimento, né, nós sabemos que a indústria, na verdade, é um dos setores que mais gera emprego. É sobre isso, né? E aí a criação desse distrito industrial, quando aconteceu, né, a gente fica muito feliz da gente estar podendo fazer parte desse momento que vai ficar na história marcado para a gente, né? Que muda, na verdade, o patamar da nossa cidade de Pereiras, né, do nosso município. Por quê? Ela passa, não digo só Pereiras, eu digo os municípios que não têm essa possibilidade, essa oportunidade, ela passa a deixar de ser aquela cidade dormitório, né, que a gente sabe que a cidade que não gera emprego, ela acaba sendo uma cidade mais idosa, por quê? Porque os jovens acabam indo buscar fora do município emprego, deixando a cidade, até para estudar fora também, ele acaba indo buscar, por quê? Porque a cidade não, né, não dá esse suporte. E aí a cidade não fica dependente de um só setor. Então ela passa a ser um polo de produção, inovação e, né, autonomia financeira. Então eu quero agradecer a também esses empresários e muito bem falado, eh, os nossos empresários locais. A gente não pode deixar nunca que muitas pessoas me perguntaram, e a gente, que é entre aspas, tá? Porque ninguém é pequeno. Mas e nós que somos pequenos, né? Como que vai ficar? Nós vamos ter a oportunidade? E você colocou aí que vai ser desmembrado aí esses terrenos. Não esquecer de quem batalhou aqui com nós, aqui no município, gerando o emprego que podia gerar, também ter essa forma de, né, oportunidade que vocês estão dando aí. E muito bem falado, Pablo. Obrigado pela sua pergunta. Por quê? Porque CODEP, né, é uma oportunidade, até mesmo, Osmar, interessante, porque pode vir, às vezes, pessoas do sítio que às vezes vêm com ônibus, Ribeirão da Várzea tem um ônibus que dá do trabalhador, de repente eles vêm com o ônibus do trabalhador e aí depois pega o ônibus e vai trabalhar. É sobre isso. Porque às vezes não é só a oportunidade de emprego, é a oportunidade de locomoção, é a oportunidade que a gente está falando, né? E aí a gente está, só agradecer por a gente estar também fazendo parte, né, na verdade, dessa história, que um dia a gente possa passar ali na frente e ver isso grande e falar, poxa vida, eu tive ali um dedo ali nesse progresso. Eu vou falar, né, a palavra certa. Progresso, oportunidade. Né? E agradecer esses empresários aí que também, né, tá vindo aí, a gente
escolheram nossa cidade e quem sabe mais para frente não vai aparecer mais terrenos aí. Quem sabe, né? Você tem mais tempo aí, depois tem mais tempo. Quem sabe a gente não possa crescer mais, né? Então, obrigado. Quero agradecer aqui a presença da doutora Bárbara, Maria Otília, ao nosso engenheiro Marcos, ao doutor Camilo, Pablo, Afonso, todos que estão aqui nessa audiência, que é muito importante. Dá uma parte só para mim, Simone, só antes do prefeito falar aqui, até informar aqui a população como é importante, né, a audiência pública. Quando se diz audiência pública, é um espaço que é aberto para a população participar. É importante que a população sempre esteja atenta a tudo que acontece nas redes sociais. Muitas das vezes as pessoas só acompanham mais para o lado ruim do que para o lado bom, e quando tem coisas importantes acontecendo na nossa cidade, por exemplo, hoje aqui essa audiência pública referente à instalação dessa nova empresa que será instalada em Pereiras, é importante, assim como o Pablo fez aí uma excelente pergunta, é importante que a população venha mais vezes aqui na nossa casa para esclarecer, sanar dúvidas e fazer perguntas. Isso é de grande importância e quem ganha com isso é a nossa população, é o nosso município. Muitas das vezes nós vereadores também nós temos, não é porque nós somos vereadores que nós não temos dúvidas, nós temos muitas dúvidas. E é importante também que a população sempre acompanhe tudo que a Câmara está divulgando, e é importante a gente salientar à população que todas as vezes que se tiver uma audiência pública aqui na Câmara, é importante que a população compareça para você ficar atento e ficar sabendo e ficar muito bem informado de tudo que está acontecendo na nossa cidade. E já quero aproveitar aqui também, parabenizar o Osmarzinho pelo seu trabalho que ele vem fazendo como prefeito. Como disse aqui a presidente, eu sou muito grato de fazer parte desse time, tanto dos vereadores, quanto juntamente com o executivo, com todos os secretariados. É algo que nós estamos, hoje, nós já temos o orgulho de andar na nossa cidade e a gente vê o crescimento de tudo que está acontecendo. Hoje nós andamos, já vimos aí a empresa Campos, tem aí a M3, a iPlast, e com o tempo, com toda certeza, é algo que a gente planta hoje e com o tempo a gente vai colher bons frutos futuramente para o nosso município. Isso aqui é trabalho, seriedade, dedicação e respeito a cada cidadão aqui da nossa cidade. E de antemão, em nome aqui do Legislativo, Osmar, obrigado e parabéns pelo seu trabalho. Bom, agradeço a palavra de todos aí, mas agradeço a Adriana, minha vice, aos colegas vereadores aqui, aos nossos secretários, e porque sozinho a gente acaba não fazendo nada, a gente precisa de boas pessoas ao nosso lado para que possa comprar a ideia, acreditar no projeto, e a Adriana faz isso, os secretários fazem isso, vocês, vereadores, fazem isso. Eu vejo que a população também faz isso, acredita naquilo que a gente tenta propor. A gente é ser humano, a gente erra, a gente reconhece isso, ninguém é perfeito, mas a gente vem buscando fazer a coisa certa, e essa questão do desenvolvimento econômico é fundamental para que a gente possa alçar novos voos. Então eu agradeço as palavras, agradeço os empresários que acreditaram, como o Roberto falou, e na nossa palavra, no nosso projeto, e a realidade está aí, está sendo feita. Eu, sinceramente, eu já tenho outros pedidos na prefeitura de terreno, de empresas daqui, empresas de fora também, empresas também grandes que querem. E, sinceramente, se eu tivesse mais terreno, acho que tinha, já acabou os terrenos, já não tem. Não sei se, eu acho que isso é bom, porque mostra que o projeto vem dando certo. Então a gente já pensa já no futuro, em outros terrenos, porque lá, sem sombra de dúvidas, em 3, 4 meses aí, se Deus quiser, já vai estar todos bem direcionados, encaminhados para pessoas, e a gente torce que dê certo, porque vai dar certo a cidade, com certeza. Então, obrigado a todos, e a prefeitura está aberta e à disposição a todos. Mais alguém gostaria de falar? Não? Então, eu quero agradecer a presença de todos. Reforço que as contribuições apresentadas serão analisadas e registradas
destacando que o projeto de lei do Executivo de número 47 de 2026 seguirá para os trâmites regimentais no âmbito do Poder Legislativo. Peço a gentileza para que todos possam assinar a nossa lista de presença. E nada mais havendo para tratar, declaro encerrada essa audiência pública. Muito obrigada aos meus colegas vereadores, a todos presentes e a vocês que nos acompanham de casa, ao prefeito Osmar e à vice Adriana. Obrigada a todos, boa noite.